Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andari Top, seu blog Santo Nome, blog vídeo, imagem e som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, do Yahoo Respostas, obrigado a você que até os dias de hoje acompanha meu trabalho. Pessoas que me conhecem do front, do corpo a corpo, do pessoa a pessoa há mais de 32 anos, né, que nós estamos no front. E a você que inscreveu-se recentemente no meu canal, nosso canal, muito obrigado pela sua inscrição, tá bom? E hoje nós estamos aqui no dia 9 de agosto de 2024, no meu relógio são exatamente 14 horas e 29 minutos em ponto. Estamos aqui em Indaiatuba, né? Ainda não almoçamos, não paramos, vamos parar rapidinho para fazermos esse comentário. Estamos aqui em Indaiatuba, né? Com mi madre, tomando conta de mi madre aqui, e, enfim, vamos ficar aqui hoje e vamos fazer essa indicação de leitura número 69. Com esse vídeo aqui, né, estamos chegando a 69 vídeos de indicações de leitura. Às vezes a gente faz num vídeo faz 6 indicações, 2, 3, uma, às vezes 10, enfim. Então, 69, põe a 70 vezes 3, dá mais de 200, né? Então, mais de 200 livros nós já indicamos aqui no nosso canal, nesse tempo que nós temos nossa playlist com indicações de leitura. Qual é o intuito de indicações de leitura? É dar a você instrumentos que eu acho interessante e importante. Sem contar sugestões que nós recebemos dos internautas. Quer deixar alguma sugestão? Algum livro? Só você comentar no YouTube ou no blog ou mandar um e-mail joaocarlosmaria@yahoo.com.br @joaomariamaria com H no final, pelo Twitter. É o antigo Twitter, agora atual X. Tá bom? A gente vai montar uma playlist com a sua sugestão. Já fizemos muitos, tá bom? Você pode participar disso também. Então, nesse dia de hoje, aqui, né? Já mandei um beijão para minha amada todas as vidas, um beijão para meu amado filho, eu mando para o pai de montão. Nós estamos ao vivo, em definitivo, da cidade de Indaiatuba, tá? Que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, eu queria falar sobre as indicações de leitura e fazer um comentário tentando linkar os livros aqui para você que tenha curiosidade. Quero recomendar alguns sites aqui que eu acho oportuno. Por exemplo, aqui, ó, vou mostrar aqui na tela, estou filmando meu próprio blog, né? Ó, esse site aqui da Bruna Pires, né? A logoterapia é óbvia. É um blog, gostei muito. Você quer saber sobre a logoterapia, sobre Viktor Frankl, eu acho que é um canal muito bacana, muito interessante. Ela é psicóloga, né? Ela lida com essa questão. Eu acho muito oportuno o site dela. Tem muita informação sobre essa questão, tá certo? Um outro site que eu gosto muito, acompanho há muitos anos já, Origem da Palavra. Tem outros por aí, mas esse aqui foi o primeiro que eu acompanho há muitos anos e a gente, né, eu gosto muito desse site, da proposta do pessoal voluntário, eles mesmos que montam a questão, eles mesmos que trabalham a questão. Então, por causa dessa questão voluntariada aqui, a gente fica muito solidária, a gente fica muito feliz com esse tipo de iniciativa. Por isso que eu convido a você, meu amigo e minha amiga, né? Esse ano aqui completamos, né, ao todo, olha só, completamos 16 anos de atividade aqui no nosso canal. Tá certo? 16 anos com o blog e com o YouTube. Beleza? Então, nesse tempo todo, passar um balanço para vocês aqui, para você ver que eu gosto sempre de frisar essa questão, né? Porque você pode ter seu blog também, às vezes está pagando um site aí, o blog é gratuito, só que você que tem que fazer as coisas, né? Mas enfim, se eu consigo fazer, um Zé Ruela como eu consigo fazer, tu consegue também. Nós temos aqui no nosso canal, no Blogger, né, do João Maria,
12.713 publicações, que pode ser vídeos de música, vídeos meus, podcasts, pode ser aí artigos, pode ser slideshare, pode vários variados tipos de assunto. Beleza ou não? Nós temos no nosso blogger 672 pessoas que nos acompanham. Segue o nosso blog. E temos 272 pessoas que nos acompanham por e-mail, recebem nossas publicações via e-mail, né? Nós temos 1.374 comentários, tá certo? Mais de 1.000 pessoas visitam o nosso blog, às vezes, num dia. Às vezes, mais ou menos, né? Às vezes é menos, às vezes é mais, enfim. Nós temos mais de 5, deixa eu ver aqui, ó, 55.000, 100.000, 5.055.000 visualizações de páginas. Dá para acreditar nisso? Nós chegamos nesse número aí. Então, era uma coisa recreativa, que eu tinha uma finalidade, dar alguma contribuição. Depois, acabei utilizando na faculdade para ajudar a minha pessoa e outras pessoas na faculdade que eu fazia de educação. Fazia pedagogia, enfim. Eu achei muito interessante. Então, se nós chegamos nesse nível aqui, é aqui em 16 anos, né? Não é um dia, 2 dias, né? Então, nós demos nossa marca aqui, gravamos nossa marca. Então, nos buscadores nós já estamos lá. Se você digita blog de João Maria Andarilho, vai aparecer Andarilho Tópico, vai aparecer minha pessoa. João Maria Andarilho, vai aparecer nossa pessoa. Andarilho Tópico, vai aparecer nossa pessoa. Então, já está aqui registrado na rede, né? Essa marca, né? Somos insignificantes perante outras questões aí, mas, para mim, estou mais que satisfeito, né? Quantas pessoas a gente respondeu aqui, né? Nesse tempo todo, tá certo? Muitas pessoas que entraram em contato. Mas, enfim, a origem da palavra, falando sobre esse site, e vamos falar sobre os livros. O primeiro livro que a gente vai indicar aqui, a gente indicou os sites, né? É esse aqui, ó. Viktor Frankl, O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido. Caminhos para encontrar a razão de viver. Sobre o sentido da vida. E também quero indicar O Sentido da Vida, que é um livro de Viktor Frankl. Então, são 3 livros aí que nós estamos indicando, só que não está aqui na tela. Um outro livro que eu queria indicar aqui, o Bhagavad Gita Como Ele É, de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que é o fundador Acharya da ISKCON da BBT, né? É um Gaudiya Vaishnava. O outro livro, La Ética Política de Chanakya Pandita e El Niti Shastra. Nesse livro aqui, feito pelo Carlos Rocha, né? Ele vai falar sobre contextualizar o leitor em quem é Chanakya Pandita. No século III a.C., ele tem essas máximas aqui, muito interessante. São joias, né? Na Índia é costume as crianças aprenderem o Niti Shastra e o Bhagavad Gita, né? E também o Shirishopanishad, se não me engano. Tá certo? Enfim, então é um livro maravilhoso. Eu li esse livro já tem uns 31 anos atrás, já faz um tempinho. E tem máximas aqui, e tem certas profecias aqui muito interessantes que valem muito a pena. Um outro livro que eu queria citar aqui é Civilização e Transcendência. Aqui é A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ele vai responder um jornal sobre certas questões, e ele vai pontuando e responde todas as questões de uma maneira muito interessante. Civilização e Transcendência. Então, aqui, eu tenho na tela aqui, ó, vamos aumentar aqui, ó. Eu fiz esse mapa aqui, tá certo? No caderno aqui, que está em mãos aqui, né? É um mapa mental, conceitual, como você queira, para mim conseguir aí falar sobre esse assunto. Então, nesses livros que nós citamos aqui, né? O Bhagavad Gita vai falar sobre as 5 verdades, né? E os livros de Viktor Frankl, os primeiros que nós citamos aqui, vai falar sobre a logoterapia. Logoterapia, logos quer dizer sentido, certo? E logoterapia quer dizer você encontrar o sentido da vida. Porque Viktor Frankl, ele foi um dos grandes
né, das grandes pessoas do século, né, passado aí, nesse século, mais precisamente porque deu sua contribuição. Ele ficou no campo de concentração nazista, ele era criança para adolescente, né, se não me engano, e ele conseguiu, né, através da sua vida, encontrar um sentido no meio do caos, não se tornar mal, tá certo? As pessoas têm a tendência de falar que a pessoa em associação com o mal vai se tornar mal, e ele mostrou que às vezes você consegue superar isso, essa tendência de ir para o mal e ir para um outro caminho. Então ele criou a logoterapia. A logoterapia vai falar sobre a tríade trágica negativa e a tríade trágica positiva. Essa tríade trágica positiva vai gerar o quê? Vai gerar o otimismo trágico. E ele conseguiu descobrir que a humanidade, as pessoas, muitas pessoas estão vivendo uma vida a esmo, sem propósito nenhum. E por incrível que pareça, isso vai afetar essas pessoas. Tá certo ou não? Então, como ele esteve no campo de concentração, você vê que é um confronto. Tá certo? E ele superou essa questão. Então ele coloca na tríade trágica negativa 3 questões. A adicção, que é o vício, a depressão e a agressão. Essa é a tríade trágica positiva. A adicção, que não é adição, mas vem daquela questão de vício, depressão e agressão. A nossa era vive muito essa questão, né? Uma violência exacerbada, né? Qualquer coisa as pessoas querem matar, tirar a vida de outras pessoas, tirar a própria vida. O suicídio vem aumentando. Confesso a vocês que teve uma época da minha vida que eu acompanhei uma ONG que ajuda as pessoas que estão querendo tirar a vida, né? E eu vi o método, né? Como eles usam, como eles utilizam. Tem muitas críticas ao método que esse pessoal usa, mas enfim, né? Deixa pra lá. Mas enfim, então nessa tríade trágica positiva, esse vício, essa depressão e essa agressão, quando você não... Essa tríade trágica negativa é o quê? A frustração da vontade do sentido da vida. Quando você não tem um sentido na sua vida, você está vivendo a esmo aí, vivendo por viver, né? Você vai ter consequências dessa atitude, né? Quer você queira ou não, né? Isso aí faz parte do jogo. Então, quando você consegue superar certas questões, você cai naquela tríade trágica positiva. Então, a gente vê que os vícios, nossa sociedade tenta contemplar aí vícios e vícios e vícios e vícios, né? É jogatina cada vez mais, né? Esse mundo dos jogos aí, a gente vê aí acontecendo. Essa promoção de jogatinas online, né? Você vê o apelo ao mundo do sexo, né? Cada vez mais precoce. A gente vê certas condutas que nós tínhamos no passado como abusivas, como condutas inapropriadas, inaceitáveis numa sociedade civilizada, e o pessoal já está querendo aceitar certas condutas aí, se é que me entende, tá? O professor Olavo de Carvalho já falava muito sobre isso, né? Eles vão normatizar essa questão. Mas há quantos e quantos anos atrás ele falava isso? O pessoal ria, mas é agora. Veja aí o que está acontecendo. Então você vai ficar escravo, né, dessa questão aí toda e pode sucumbir à agressão, tá certo? E a gente vê essa questão acontecendo. Você vê que no mundo do crime organizado, quantas mortes tem, né? Entre eles mesmos, né? Entre os líderes, né? Líderes que são assassinados dentro das cadeias. Você é líder, irmão, mas você tirar a tua vida. Às vezes uma pessoa que não é líder de nada. Que ele é o mais baixo da cadeia da hierarquia dentro do crime, mas ele foi lá e tirou a tua vida. Por quê? Você não tem peito de aço, né, meu? Quem tem medo, né? Essa que é a questão. Então, você promove a desgraça na vida das pessoas e você morre de uma maneira desgraçada.
Desculpa falar essa palavra, minha mãe não gosta que eu use essa palavra. Desculpa, mãe. Né? Mas enfim, então você escolheu a espada e morreu por ela. Tá certo ou não? Então a gente vê que essa agressão, mesmo no crime organizado, essa agressão, o próprio crime organizado se torna vítima dessa agressão também entre eles mesmos. Por quê? Porque não tem um propósito. Né? Esse mito aí que o crime é muito organizado, não tenho minhas dúvidas, porque é organizado, tem uma página, mas eles têm que manter o pessoal acreditando em certas questões. Mas a cúpula mesmo vive num bem bom, longe dessa questão, né, que acontece por aí. Mas enfim, falando sobre a agressão. Falando sobre a tríade trágica positiva, que pode gerar o otimismo trágico, Viktor Frankl ele diz o seguinte: a tríade é composta por sofrimento, culpa e morte. Ele comenta no livro dele de 2011, na página 94. Não há um único ser humano que possa dizer que jamais sofreu, que jamais falhou e que jamais morrerá. Nós falamos sobre o campo de concentração. Então, você está sofrendo. As pessoas, quando estão sofrendo algo, elas podem superar esse sofrimento ou podem sucumbir ao sofrimento e cair na tríade trágica negativa, que é a adicção, o vício, né? A depressão e a agressão. Tá certo? A culpa, você pode falhar em algum momento da sua vida com alguém ou falharem com você e você carregar essa culpa por muito tempo. Eu posso falar sobre esse ponto aí, sobre a culpa. Eu tenho minha vida que num certo período da minha vida eu passei por umas certas questões e hoje eu percebo que através da consciência de Krishna, através de cantar os santos nomes, através de pessoas do bem, né? Hoje nós estamos aqui para falar sobre isso. A gente conseguiu superar essa questão da culpa, né? E transferir essa culpa para manter nosso canal. Há muitos anos nós estamos com esse canal aqui no YouTube, no Blogger. A gente é voluntário, eu mesmo, né? Que criei, eu mesmo que respondo às pessoas. A gente produz conteúdo. Então, é uma maneira que a gente encontra aí de fazer de uma coisa, né, negativa se tornar positiva, vamos dizer assim, né? E você tem a morte. Quando você enfrenta a morte de algum parente, alguma questão, você pode também não conseguir superar isso, e aí o que pode acontecer? Você cai naquela questão da tríade trágica negativa, ou seja, você pode parar na adicção, que é o vício, na depressão e na agressão. Então, Viktor Frankl vai falar sobre o sentido da vida. E linkando essa questão com a filosofia perene, né, com a escolástica, né, as 7 artes liberais, que tem um quadrível e o trível, já fizemos resenhas sobre esses livros aqui no canal, das 7 artes liberais, né, são 3 superiores da mente ali, né, que são lá de cima as 3, né, e depois as 4, o quadrível, que é do mundo físico, enfim, formando as 7 artes liberais. Enfim, então nós temos aí, na filosofia perene, aquilo que fica por mais tempo, essa questão da poética, a razão teórica e a razão prática. Os gregos, eles tinham para a razão prática 2 diferenciações, a razão prática, prática mesmo, e a razão prática poética, não é poesia, não é poética não, poética. Essa poética era a razão prática no sentido técnico, no sentido de você saber fazer algo prático, tipo assim, você sabe como aplicar uma injeção, você sabe trocar o pneu de um carro, você sabe dar aula, enfim. E essa razão prática, prática mesmo, os gregos denotavam sobre aquela questão humana, o projeto humano, para que ele foi feito. Quando nós fazemos alguma coisa, o ser humano faz alguma coisa, ou o computador, ele tem uma finalidade com aquele equipamento. Uma caneca, eu peguei a caneca agora. Vou tomar
um chá. Quem pensou na caneca, pensou com uma ideia. Essa caneca que eu tenho é de campo e ela é térmica. Então, para a coisa ficar por mais tempo quente ou por mais tempo gelado, desenvolveu-se esse equipamento. Quando essa caneca perde essa finalidade, ela tem que ser reparada, tá entendendo? Então, o ser humano, ele foi construído para algum projeto. E aí eu vou linkar com o Bhagavad Gita como ele é. Olha só que interessante. E linkar com o Niti Shastra, sobre a vida de estudo, a vida de buscar Deus, e sobre a civilização e transcendência. Né? Então, no Bhagavad Gita, esses assuntos do civilização e transcendência no Niti Shastra estão presentes. Né? Então, por exemplo, a forma humana de vida. Né? Esse projeto humano, para que ele foi concebido? É essa questão, né? Qual que é a finalidade última? Não finalidades assim, ó, eu aprendi a tocar um pneu de um carro, fiz isso aí, beleza, você aprendeu essa questão, mas qual que é a finalidade última do ser humano? O verdadeiro meio de conquista do ser humano, que ele tem essa existência para quê? Qual que é a realização, a concretização do projeto humano de ser? É isso que a filosofia e a educação perene falava dessa questão. E indo para o Bhagavad Gita como ele é, né, foi falado há mais de 5.000 anos atrás, num campo de batalha de Kurukshetra. Uma vez, uma certa feita, tinha um professor, né, tinha uma livraria lá no Recife, né, acho que era a maior livraria do Brasil, tá? Ficava perto da Faculdade de Direito lá do Recife. Essa livraria, a livraria 7 de setembro, se não me engano, tinha um pessoal que jogava xadrez ali, né, e o pessoal, eu ficava distribuindo livros por ali, né. E aí chegou um professor falando sobre Bhagavad Gita, como ele é, sobre o sânscrito, né? Mas essa palavra do sânscrito aqui, isso aqui, por que está aqui com o outro significado? Eu falei assim, ó, o Bhagavad Gita é um diálogo. Por exemplo, no verso 30 e pouco, Sri Krishna fala sobre Kama, que é luxúria, e desejo também. Kama. Quando ele vai falando sobre, por exemplo, Esha quer dizer isto que ele está se referindo é um diálogo, pô. Está se referindo ao quê? É a cama. Você não entendeu? É um diálogo. Então você tem que entender o contexto aí. Ah, tá. Né? Aí, o outro momento eu expliquei para ele, por exemplo, para um americano que está aprendendo a língua portuguesa aqui no Brasil. Pé de moleque, se ele aprende a palavra pé, ele aprende como falar moleque em inglês, mas ele não conhece o doce pé de moleque, quando ele vê pé de moleque, ele pode pensar que está se referindo ao pé do moleque, mas dependendo do contexto que a narrativa é criada, ou a composição é criada, você vai saber se é o doce que está se referindo ou ao pé do moleque. Mas o americano, ele vai pensar que é pé de moleque, que é o pé do moleque mesmo. Tá certo ou não? Então, tudo tem um contexto. Né? E desta forma você consegue, né, contextualizar a pessoa. Então, no Bhagavad Gita como ele é, esse projeto humano, né, para que nós somos criados? Alguém nos criou. A gente não veio do nada. Se você acredita nisso, tudo bem. Mas você vê todas essas coisas aí, tudo acaso. Por que esse acaso tudo certinho? Os animais têm a função dele ali, ó. O gato que eu estou vendo aqui, daqui a pouco ele fica aí, vem no meu pé aqui para pôr comida para ele, tá certo ou não? A aranha, ele faz a teia. Então, esses seres são determinados. Eles já nasceram para fazer aquilo e acabou. Mas o ser humano, ele precisa ser ensinado. Então, toda vez que você vem para esse mundo, você que acredita em reencarnação, você não sabe se você vai dar sequência certinha, cronológica da sua vida passada. Você não sabe, porque cada vez que você cai nesse mundo aqui, você pode estar por causa do karma, né? Isso, você tem um karma positivo, mas tem um traço ali que está negativo, então você vai parar numa família. Então, até você recobrar certas questões que você veio da outra vida, você leva um tempo. Mas, enfim. Então, esse projeto humano, o ser humano, ele tem um livre-arbítrio. E tem a liberdade. Tá certo? Santo Tomás de Aquino, não. Santo Agostinho fala muito sobre a liberdade e o livre-arbítrio. E em Santo Agostinho, nas Confissões, você consegue entender essa questão que muitas pessoas patinam em entender o que é liberdade, o que é livre-arbítrio. Tá certo ou não? Então esse projeto humano
esse ser humano que tem a vontade, que tem essa questão da poética, da razão prática, aliás, né? Esse projeto humano, nos Vedas, a Tato Brahma Jignase, no Vedanta Sutra. Sutra é uma palavra concisa, né? Que explica muita coisa de maneira concisa, né? Srila Prabhupada no Chaitanya Charitamrita, no Adi Lila, capítulo 1, né? Verso 106, 107, vai falar sobre essa questão, né? E vai citar o Vayu e o Skanda Purana. E ele diz que o sutra ele precisa ser desse jeito, ter uma ordem, ter uma beleza. Então ele vai falar um monte de coisa com o mínimo de esforço, tá certo ou não? E quem tem domínio a isso é um conhecedor dos Vedas, tá certo? O primeiro comentador do Vedanta Sutra foi Vedavyasa, o autor dos Vedas, né? E do Vedanta Sutra, que é o Srimad Bhagavatam. Mas depois dele, Sankaracharya, que era impersonalista, ele foi um dos comentadores do Vedanta Sutra. Depois vieram os Vaishnavas também comentando o Vedanta Sutra. E dito isso aí, o que acontece? A forma humana de vida, a Tato Brahma Jignasa, chegou a hora de inquirir sobre a verdade absoluta. Você está na forma humana de vida, os animais não podem fazer isso. Eles comem, o ser humano também come, ele se defende, o ser humano também se defende, eles se acasalam, o ser humano também se acasala, né? Eles vão morrer, o ser humano também vai morrer. Então, eles dormem, o ser humano também vai dormir, né? Eles fazem evacuação, o ser humano também faz. Então, essas características dos animais que o ser humano também faz, nos tornam iguais, vamos dizer assim, no sentido, né? Mas, o ser humano ele pode pensar sobre a própria existência. Por que eu estou aqui nesse mundo aqui? É um acaso mesmo? Por que eu consigo pensar sobre isso? Tá certo? Então, o Bhagavad Gita fala que você tem que ter o projeto de Deus, esse ser que te criou. Tá certo ou não? Então esse é o projeto humano, né? Dentro da literatura védica, beleza? Então, você tenta aí, né? Superar, vamos dizer assim, essa questão. Nós estávamos lendo aqui, né? Falando sobre a tríade, nós estamos lendo aqui, e a tríade negativa e abaixo aqui, ó, a positiva, tá certo? Então, no Bhagavad Gita aí, como ele é, vamos voltar aqui, né? Essa questão da forma humana de vida, né? Esse projeto humano, quando você tenta aí, aqui, estamos aqui, pronto. Então você vai descobrir que você nasceu com um propósito. Pô, eu vou morrer um dia, né? Mas eu sinto que eu tenho uma alma e essa alma é eterna. E o Bhagavad Gita fala sobre 5 verdades. 4 são imutáveis e uma pode ser mudada. Ishvara Deus é sempre Deus. Prakriti, a natureza material, vai ser sempre a natureza material. Temporária, né? E Raga do Eixas Muktastu, cala o tempo eterno que tudo devora. Ele está devorando sua idade aí e você não pode fazer nada a respeito, né? E tem a Diva, a alma espiritual atômica, que também, essas são as 4 verdades imutáveis. E tem o karma, que é mutável, você pode mudar o seu karma. Ah, mas eu fiz uma coisa ruim, eu posso fazer uma coisa boa para superar a colheita do mal? Não. Mas se você está dentro do mundo material, tá certo? Suponhamos o seguinte, quando você tem os 3 modos da natureza material, tá? Bondade, paixão e ignorância. Quando você age nos modos da natureza material, você vai ter um resultado conforme as ações dos modos que você está praticando. Para você conseguir minimizar ou até conseguir suplantar um mal ou um bem, você tem que transcender os 3 modos da natureza material. Então, tem práticas espirituais que pode ser do praticante. Tem 3 níveis de compreensão da verdade absoluta. Brahman, Paramatma e Bhagavan. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan, Iti, Shabdate. O Srimad Bhagavatam fala isso no primeiro canto, né? Então, se você está em uma dessas
etapas da compreensão de Deus. Infelizmente, no Ocidente e boa parte da Índia, a imagem, a concepção de Deus que é vendida é essa concepção impessoal que está nos livros, tá certo? E essa concepção que a Índia acredita em vários deuses. Não é verdade isso, né? São semideuses, né? Deus é um só, é imortal, beleza? E aí, o que acontece? Você tem o Paramati, que é Deus dentro dos nossos corações, e você tem o Bhagavan, a pessoa suprema. Se você vê Deus como uma pessoa suprema, você tem um relacionamento com essa pessoa, beleza ou não? É. Tá certo ou não? Então, se ele está no seu coração, ele é seu amigo mais íntimo, ele sabe tudo. Não tem como esconder nada dele. Você tenta, não consegue, pô. Você não consegue. Ele sabe quem tu é. Tá certo? Ele sabe que você tem uma raiva, que nós estamos falando sobre Viktor Frankl, sobre a agressão à raiva. Ele sabe que você tem essa questão aí. Né? Então, né, quando você faz uma atividade nessas 3 esferas aí de práticas espirituais, você pode amenizar. Por isso que nós sempre estamos falando para você, ó, faça o jejum de Ekadasi, né? Você faz aí, canta o santo nome de Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Né? Pratique Bhakti Yoga, Yoga da devoção. Ou pratique alguma questão aí espiritual, né? Faça caridade. E quando você faz caridade em nome, Krishna fala do Bhagavad At Karoshi Yat Asnasi, tudo que fizeres, tudo que deres, tudo que comeres, tudo que presenteares, faça isso como uma oferenda a mim. Não age em seu nome. Eu dei a caridade, mas você faz em nome de Deus. Graças a Deus eu tenho condições de dar caridade. É diferente, essa consciência de Deus é isso. A consciência de Krishna, você vai ver a mão de Deus em tudo. Agindo assim, você não se envolve com a matéria. Por exemplo, uma pessoa no mundo material, quando vai aplicar uma injeção em alguém, ou fazer uma cirurgia em alguém, né, ela tem que, nada pode contaminar o medicamento. Então ela manipula com uma luva específica, com um equipamento específico, para que a pureza, vamos dizer assim, do material a ser injetado em você permaneça, para que nenhuma contaminação, né, entre nesse remédio, né, nessa injeção. Tá certo ou não? Dentro do mundo material, nós temos os 3 modos da natureza material. Esse é o exemplo que eu consigo dar para você aqui. Então tem bondade, paixão e ignorância. Satya, Raja e Tamoguna. Esses modos dessa energia material são invisíveis a gente. E estão nos afetando. Que estamos dentro do mundo material. E quando nós estivermos sob os julgos deles, a gente não tem nada feito. Então, através de servir Deus, né, você consegue suplantar os 3 modos da natureza material que está na matéria. Então, através de certas condutas, através de certas regras, através de certas práticas, que a Bhakti Yoga faz parte, né, você consegue não se contaminar, mesmo estando dentro do mundo material. O Bhagavad Gita fala sobre essa questão. Tá certo? Por isso que eu indico essa leitura. Então, a gente percebe que as pessoas estão sem um propósito nas suas vidas. E o que vai resultar, como o Viktor Frankl, voltando para ele agora, vai resultar em quê? A adicção, o vício, a depressão e a agressão. Tudo isso se deve por falta de um propósito. Falamos sobre, né, o projeto humano. Falamos sobre a poética, que é aquela questão da razão prática, para os gregos, e a razão prática, que é o projeto humano. E linkamos com o Bhagavad Gita, que fala sobre a Tatu Brahma Jignas dos Vedas, né? Chegou a hora de você estar na forma humana de vida. Os animais fazem isso em você. O homem é um animal mamífero, né? Ele é o único animal mamífero que ele precisa ser educado. O resto não precisa, meu filho. O gatinho nasce ali, já sabe onde que está a tetinha da mãe lá e vai lá e mama. A mãe não tem que pegar ele e colocar no colo, que nem o ser humano. Coloca no colo, acolhe, tem que ensinar tudo, a caminhar, a andar, a falar, né, a escrever, a ler. Então, cada vez. Então, esse mundo é padam, e avi padam até é um perigo a cada passo. Então, toda vez que você. Eu tenho a próxima vida. Tem pessoas que levam muito assim, né? No oba-oba, né? Se apegam a alguma questão, né?
espiritual ou não. Na próxima vida eu consigo. Só que toda vez que você cai nesse mundo aqui, padam, você não sabe onde você vai cair. O muçulmano que levou a vida de muçulmano, de repente ele nasceu como um católico, vai saber, né? Tá certo? E uma pessoa, por isso que Prabhupada tem uma civilização, Ciência da Autorrealização, é um livro muito interessante, né? Ele está ali do lado aqui, mas também está mais na estante, né? Deixa lá. Então, na Civilização e Transcendência, né, Srila Prabhupada fala mudança de sexo sem cirurgia, né? Então, você deseja isso, na próxima vida você vai ter aquilo, tá certo? Não? Então, o ser humano é esse animal que ele precisa ser educado. Então, cada vez que você cai nesse mundo, você não sabe o que pode acontecer. Você não tem controle sobre essa questão, os fatores, as variáveis. Você não tem controle. Nós não temos nem controle sobre a questão da vida atual. Então, você pode, através do conhecimento, através da experiência de outras pessoas, resolver certas questões nessa vida, não esperar outra vida. Eu estou passando por isso por causa disso. Né? Deixa eu resolver. Eu ia vir na outra vida para resolver essa questão com essa pessoa, não, eu vou resolver nessa vida. Tá certo? Então, através da Bhakti Yoga, do cantar do Santo Nome, você consegue resolver definitivamente todos os seus problemas. Tá certo ou não? E encontrar um propósito para a sua vida. O nosso propósito é voltar ao lar, voltar ao Supremo. Dasa no Dasa, servo eterno de Cristo. Nós somos servo do servo do servo de Cristo. Essa é a conclusão. Tá certo ou não? Dito isso, fica aí a indicação de leitura nossa, né? 69. Com essa indicação, com esse vídeo, chegamos a 69 vídeos no nosso canal sobre indicações de leitura. Boa leitura para vocês. Tem 3 livros aqui que tem o tubo do Internet Archive, que você pode, não, 4 livros, né, que você pode ler sem sair do blog, tá bom? Olha só que presentão para você, tá certo? Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde. Até mais, tchau.